Boa noite, meus irmãos. Não é feriado, né? Deus nos dê bom descanso. Abram suas Bíblias, meus irmãos, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do 17 ao 23, são os versos. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre a questão da obediência no nosso relacionamento com Deus. É como que o que Deus requer do homem. Tá? A gente vai tratar da obediência. Por outro lado também, perigo, né, da desobediência. E esse texto, ele trata de Saul junto com o profeta Samuel num encontro onde Saul, e é uma coisa muito interessante pensar nisso. Saul, ele já estava se afastando cada vez mais de Deus nos seus procedimentos, nas suas condutas, mas ele achava que estava agradando a Deus. Nem tudo que nós fazemos que parece ser bom é agradável a Deus. Essa percepção e esse discernimento é importante a gente ter. Às vezes a gente faz alguma coisa, seja na igreja mesmo, e nós estamos, estamos bombando, resolvendo, estamos agradando a Deus. Não. Às vezes é a nossa vontade, é o nosso desejo, é algo que nós planejamos, mas que Deus não deseja, e isso não é bom, de alguma forma. Só para a gente lembrar, Saul aqui, ele estava se achando cheio de razão. Olha, eu peguei as ovelhas, que era para ser destruído, todas as coisas, mas eu peguei as ovelhas para oferecer sacrifício para o Senhor. Não. Não vem mudar, as coisas. Não vem fazer algo que parece bonito, mas eu não mandei fazer. Vamos lá. O texto é 1 Samuel 15, 17 a 23, diz assim. Então Samuel prosseguiu. E ele estava conversando ali com Saul. Embora consideres a ti mesmo pequeno, não foste colocado como líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E o Senhor te enviou nessa missão e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas. Luta contra eles até que sejam exterminados. Porque não, aí ele pergunta, por que não obedeceste ao Senhor, mas te lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor? Então Saul respondeu a Samuel, pelo contrário, eu obedeci ao Senhor e cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe Agag, rei dos amalequitas, e destruí por completo os amalequitas. Mas o exército tomou ovelhas e bois do despojo, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel disse, por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. E o 23, pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Isso é muito sério. A gente pensar nisso. O Antigo Testamento, nós não temos ele como regra de fé e conduta, mas os seus ensinos servem para nós. Os seus ensinos, os ensinos de Deus, aplicados àquelas pessoas, eles são aplicados a nós. Ensinos morais, ensinos de obediência, ensinos de serviço a Deus, de comunhão. E aqui é um desses tipos de atitudes que nós tomamos em querer agradar a Deus e arrumamos o jeito para agradar a Deus. É por isso que nós temos que ter na nossa cabeça muito claro que não é tudo que pode ser chamado de culto a Deus. Agora estou trazendo para nós. Porque, de certa forma, ali, depois da luta, o que estava em propósito era culto a Deus, era adoração. Então, Saul não só poupou o rei, comandante,
como também trouxe os animais, as ovelhas, e usou o argumento de que era para oferecer sacrifício a Deus lá em Gilgal, quando o povo chegasse lá. Daquele momento em diante, de fato, houve uma ruptura entre Deus e Saul, entre Samuel como homem de Deus e Saul foi cada vez mais se isolando da presença de Deus. É quando ele começa, né, intensamente também, agora ele vai querer matar Davi, ele vai se encontrar o tempo todo lutando contra o próprio Deus. O sentido do texto é que obedecer diante de Deus é mais importante do que qualquer tipo de adoração sem obediência. É muito forte isso para nós e nossos dias. O que nós fazemos não necessariamente pode ser agradável a Deus. Agrada a nós, agrada a pessoas, mas pode não agradar a Deus. É isso que nós temos que refletir, tá bom? Vamos orar a Deus. Nosso Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor, por aquilo, Deus, que vamos pensar e meditar, ó Deus, nessa noite, nesse pouco tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a questão da obediência no nosso relacionamento com o Senhor. A desobediência, Deus, sempre foi algo muito triste na vida do homem em relação à adoração ao Senhor. A desobediência trouxe a Deus males e traz males até os dias de hoje, para a vida pessoal e para também, ó Deus, aqueles que muitas vezes são próximos dos que desobedecem. Ó Deus, ajuda-nos a sermos obedientes. Obedecer a Deus é mais importante do que o sacrifício. Obedecer a Deus deve prevalecer ao culto. Então, depois da obediência, Deus, vem o culto ao Senhor, vem a adoração sincera. Nessa noite nós queremos pensar nisso, ó Deus, como filhos do Senhor, resgatados por Cristo, transformados, ó Deus, para que a nossa vida e o nosso culto, ele seja agradável a Ti. Em nome de Jesus o agradecemos. Amém. Crer e observar. Está tudo quanto Ele ordenar. Fiel obedece ao que Cristo mandar. Nós temos muitos hinos maravilhosos, tem tudo a ver com a nossa fé. Qual é o dever que Deus exige, então, do homem? Nós falamos sobre obediência. A resposta, o dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade que está revelada, sua palavra. Tá bom? É simples, né? Deus deseja do homem e exige do homem, na verdade, a sua obediência. Bom se todo crente fosse obediente, né? Inclusive eu. Bom seria. Mas, meus irmãos, não desanimem, né? Nós somos chamados à presença de Deus e, apesar das nossas imperfeições, o Senhor nos ama e cuida de nós. O que é importante é nós observarmos, né, a nossa conduta à luz da palavra de Deus. Vamos pensar a partir da parábola. Nós vimos aqui o acontecimento, o momento de Saul e Samuel, profeta, que trata essa questão da obediência melhor do que o sacrifício, né? Mas a parábola do filho pródigo, chamada parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15. Então, ali ele apresenta a prática da desobediência em toda a esfera da vida do homem. Ali é interessante, por quê? Porque ele trata de uma desobediência interna e uma desobediência externa. Os dois filhos daquele homem, eles foram, de alguma forma, desobedientes ao pai. A gente normalmente se lembra muito do que saiu, né? Aquele menino que saiu, gastou tudo, e lá dentro ficou um também cheio de problemas diante de Deus. Religiosidade, orgulho, porção de coisa. Ele tinha também. É um filho, então, que sai em desobediência ao pai. Quando ele sai, ele sofre as consequências da sua desobediência. Eu quero deixar muito acentuado aqui a questão da relação desobediência-consequência. Tá? Ambos têm consequência, a obediência também. Mas pensando na desobediência, a consequência desagradável que ela traz para a vida das pessoas desobedientes. Lá dentro de casa também tinha um menino, um rapaz, que parecia, né, religioso,
que parecia, de certa forma, moralmente correto, mas ele desobedece o pai no seu próprio orgulho. Ele coloca numa condição, se você vê o texto lá, superior ao seu irmão. Ele aponta para o seu irmão, para o irmão dele. Ele fez tudo isso, saiu de casa, e eu, né? Esse é o grande problema de nós, né, seres humanos. Nós nos ajustamos muitas vezes olhando para os outros. Eu, como pastor, já ouvi muitos pais, em alguns momentos, que você vai tratar com eles, ou uma conversa informal, mas tratando de algum problema pessoal, familiar, as pessoas se medem pelas outras. Mas e o outro fez, sabe? O filho do outro também não é fácil. Não está tratando disso, né? Então, nós somos meio que armados de resistência. E aquele rapaz que estava em casa também, ele resistiu ao seu pai, quando o pai estava ajudando o que saiu de casa, né? Obediência, então, foi o que Deus exigiu de Adão na sua aliança firmada lá na criação, lá no Éden. Lembre-se que eu sempre vou estar voltando ao Éden, né? Ao trato lá do princípio, quando tudo era perfeito, naqueles 2 primeiros capítulos ali de Gênesis. Depois nada mais ficou perfeito. Só Deus permaneceu perfeito. Precisamos lembrar que Deus chamou Adão, mostrou a árvore frutífera que existia, mostrou das quais ele podia comer do fruto, se alimentar, mas havia uma exceção. Ele não poderia comer da única árvore que estava lá, do conhecimento do bem e do mal, bem no meio do jardim. Ele sabia qual que era, foi apontado para ele, foi mostrado, e ele certamente mostrou para sua esposa, porque ela tinha conhecimento depois disso também. A ordem, então, informava que se Adão comesse, ele sofreria consequências disso. E ele morreria, e ele sabia o que isso significava. Quando Deus fala para Adão que ele morreria, ele sabia o significado disso. Ele sabia que isso era uma tragédia. Ele sabia que isso significava morte também espiritual, afastamento da presença do Criador. Ele sabia disso. Ele não era inocente nas suas ações. Vamos lá, houve a desobediência. Obedecer a Deus nunca será uma questão a ser discutida, mas executada. E uma das coisas de muitos cristãos, eu estou falando cristãos, meus irmãos, aqui não estou julgando se é cristão de fato, mas está vivendo como cristão, né? No dia a dia se vive como cristão, mas é cheio de questionamento. Principalmente as regras de Deus que mexem com as vontades dele, ou dela, né? Do cristão. Quando aquelas coisas mexem com seus interesses pessoais, ele questiona. Né? Por exemplo, se uma pessoa estiver planejando uma separação, ela vai atentar e querer que explique para ela se pode ou não pode. E ela vai trazer alguns argumentos bíblicos. Vai usar Mateus, vai usar as palavras de Deus lá para Moisés em Deuteronômio 24, a partir do verso 1. Por quê? Porque nessas partes ele tem interesse em pecar, quem sabe? Nem todos são assim, tá bom? Mas esse é um grande problema. A gente começar a pegar a palavra de Deus e extrair dela algumas coisas que nos beneficiem no nosso pecado ou numa prática que seja contrária à vontade do nosso Deus. Então, não é uma questão de discussão, mas uma questão de execução. Deus, de fato, é o general, ele é o comandante, então nós precisamos prestar continência para Deus, obedecendo integralmente, sem nenhuma discussão. E eu sei que é difícil, o pecado fez com que isso ficasse difícil mesmo. Então, Deus é o Criador e Ele é o Senhor de tudo e de todos. O bom cristão vai olhar para Deus não como a Xuxa olhou, né? Não como ela olhou. Eu já era jovem, ela também já tinha o programa, e a gente marcou muito a nossa vida, principalmente depois que me converti.
a expressão o cara lá de cima. Claro que não é uma expressão para Deus. Nunca será uma expressão de cristão, a não ser cristão liberal. Totalmente liberal. Ele é o Senhor. Precisamos então atentar para o fato de que Deus tornou claramente conhecida a sua ordem e a sua vontade para Adão e para os filhos de Adão, que somos nós. Nada diante de Deus é desconhecido para nós, aquilo que Deus nos ordena. Então, depois da queda, pela desobediência de Adão, a ordem permanece, mas agora agravada pela presença do pecado em nós. A nossa teimosia se dá porque somos pecadores. Paulo fala isso claramente em Romanos 7. E essa é uma luta mesmo. É uma luta espiritual. Mas ainda assim, meus irmãos, não justifica as nossas teimosias vazias, né? Sem princípio moral ou, melhor, né, espiritual nenhum. Adão poderia pecar ou não pecar antes da queda. Obviamente, nós não podemos não pecar. Possível. Somos pecadores. Essa é a nossa condição. Mas Deus continua requerendo do homem sua obediência, a fim de que esse homem ele possa ser abençoado. Agora nós estamos tratando de um relacionamento com Deus atado, criado por Deus em Cristo, mas agora também com dificuldades, com lutas. Mas graças a Deus, quando Ele chama o seu à salvação, e o privilégio que nós temos de poder agora falar com Deus e servi-lo, mesmo com as nossas limitações. O que nos faz agora adorar a Deus e obedecer a Deus, meus irmãos, é o próprio Deus em nós. Então Ele nos dá a palavra, Ele nos dá o Espírito. Ele cuida de nós. Deuteronômio 29, um texto muito bem conhecido, né? A gente usa muito dele. Ele nos informa um pouco sobre isso aí. Ele diz lá o seguinte: as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. É claro que muita coisa que nós olhamos, nós não entendemos. Deus não deixou claramente revelado ou nada revelado. Isso não é importante então para nós. Porque a Bíblia diz que aquilo que Deus deseja que Deus sabe que nós precisamos, está claro. Né? Ninguém pode chegar diante de Deus: Senhor, eu não sabia disso, ou faltou alguma coisa na tua palavra. Né? A palavra de Deus está completa. Assim, para tanto, possuímos sua vontade revelada a nós, que nós temos a palavra de Deus. A história de Israel está repleta de atos humanos de obediência e também de desobediência a Deus. Basta você ler a Bíblia, você vai ver isso aí, o tempo todo. Quando acontece a obediência, que seria o normal, nós vemos as bênçãos de Deus sobre a nação. Desde quando o povo está lá com Moisés, depois Josué, o tema quase que central é obediência. Eles não dependiam de obediência para a salvação. Obediência no sentido de a obediência os manteria salvos diante de Deus, salvo espiritualmente falando. A obediência os livraria dos males que sobreveio sobre eles depois, né? A obediência, meus irmãos, ajudaria esse povo a caminhar como povo de Deus, guardado por Deus e abençoado pelo Senhor. Na desobediência, em contrapartida, a gente vê o peso da consequência do pecado sobre os desobedientes. Assim foi com Israel, o norte, as 10 tribos, e assim foi com Israel também o sul, Judá, 2 tribos. Todas os dois reinos, eles foram levados cativos. E aquilo que foi uma nação, de uma forma misericordiosa, formada por Deus, ela termina exilada.
sem pátria. Tanto norte, na Síria, por volta de 722 a.C., e 200 anos depois, o sul vai ser levado pela Babilônia, ou para a Babilônia. Terrível. Então, o pecado da desobediência, se a obediência abençoa, a desobediência traz catástrofes, consequências gravíssimas. A desobediência é rebelião contra Deus, o Criador. Então, meus irmãos, eu sei que você sabe disso, mas é muito bom nós ficarmos batendo nisso aqui. Ela se caracteriza na nossa vida de várias maneiras tão bobas. Nós desobedecemos a Deus. Olhando para Jesus, que se faz homem, e fazendo-se homem, ele cumpre a própria lei de Deus, ele foi obediente em tudo. Ele faz-se homem, ele atinge, e cumpre o propósito redentivo, eterno, ele submete-se à própria lei de Deus em obediência. Essa expressão é muito importante, porque o Cristo que obedece à lei de Deus é o Cristo que tem dores e sentimentos como nós temos, mas ele obedeceu. Lá em João, a gente vê muitas vezes confirmado essa afirmação, na verdade, de que Cristo foi obediente ao Pai. Em Filipenses 2,8, ele diz que, achado na forma de homem, falando de Jesus, Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mesmo no momento que ele ora a Deus, lá no monte, e a oração dele é: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. E Jesus vai complementar dizendo que, mas seja feito antes a tua vontade. A oração que ele ensina, ali em Mateus, é: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mas ele vai falar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque a vontade de Deus tem a ver com, de fato, o nosso relacionamento obediente a Ele. Senão não tem sentido. Senão o cristianismo ele fica sem sentido. A obediência de Cristo trouxe o que para nós? Libertação para nós. Então os que nele creem são tornados cidadãos do céu, e ele perdoa os nossos pecados confessados, mas será por causa disso somos isentos de consequências em nossa desobediência? Claro que não. Então, cremos, somos salvos, mas a desobediência, ela sempre é maléfica para nós. Romanos 6, e alguns versos lá, o verso 1, o verso 2, o verso 6, ele trata dessa nova condição nossa em Cristo. Olha o que diz, interessante, O verso 1, o 2 e o 6 do Romanos 6. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Ou seja, aquela ideia de que se eu peco mais, a graça superabunda, Ela é maior do que o meu pecado. Então, se eu peco mais, a graça também é maior. Não é essa a relação, É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Isso tudo aqui tem a ver com desobediência a Deus. Além de não termos mais prazer no pecado, também as Escrituras nos ensinam que ele é destrutivo. Pode estar dentro da consequência. Davi ele vai deixar isso muito claro nos Salmos, e alguns Salmos dele é muito claro. Se pegar o Salmo 32, lemos aqui diversas vezes aqui na igreja. Pega o Salmo 51, também lemos muito, como referência de um pecado
ainda que confessado, mas que traz o quê? Consequências, tragédia para a vida do pecador. Tanto que no 51 ele pede a Deus que restaure nele a alegria da salvação. Ele não falou que perdeu a salvação, mas ele precisa ser restaurado a alegria. O pecado, ele faz isso mesmo. Então, meus irmãos, atentemos para as palavras de Jesus ali no Sermão do Monte. Olha o que ele diz, 7, 21 a 24. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O contrário, edificou a casa sobre a areia. A parábola para terminar, ali de Lucas 15, nela nós podemos perceber que desobediente não são apenas aqueles que nós não vemos praticando ou participando da vida comum cristã. É mais fácil a gente pensar nos ausentes, né? É mais fácil a gente pensar naqueles que não participam de nada. Não é bom isso, de fato. Mas nem sempre é isso. A parábola de Lucas 15 nos ensina um pouco sobre a questão pode estar dentro, não apenas fora. Então pode ser como o filho pródigo estar perto de Deus quando ele retorna para Deus, e pode ser um homem que está em casa, que acha que está perto de Deus, mas está longe do Senhor. Religiosamente, ele acha que está servindo a Deus. Então, isso talvez encaixe muito bem para nós pensarmos na nossa vida como adoradores que somos. A verdade que nós apresentamos diante de Deus na nossa adoração internamente. É bom nós refletirmos sempre sobre isso, para que Deus vá corrigindo as nossas demandas pecaminosas, né? As arestas, Deus vá consertando. Ele estava, aparentemente, perto de Deus, mas seu coração estava longe do Senhor. E isso vai ser corrigido. Então, conhecer a palavra de Deus, ou até mesmo as nossas adorações, não qualifica alguém como obediente à palavra do Senhor. Seria muito bom, é um bom medidor, mas ele não diz plenamente. Você sabe, eu sei. Em parte nós sabemos uns dos outros, mas nós não sabemos tudo. Para finalizar, nós pertencemos ao nosso Criador, então, por adoção. Ele é o nosso Pai. Ele, então, nos ensina em como nós devemos proceder diante dele como filhos dele. É assim, meus irmãos, que o Espírito Santo, então, nos ajude a viver dessa forma, junto de Deus, obediente a ele e longe do pecado, obviamente. Que Deus nos abençoe.